1 Pedro capítulo 5, versículos 6, 7, 8 e 9 está escrito: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esta palavra ela é dirigida ao povo de Deus e ela tem um cumprimento cabal nestes últimos dias. É um alerta que, quando nós meditamos no conteúdo desta passagem bíblica, vamos perceber que Deus fala através desse texto bíblico para nós que estamos vivendo nestes últimos dias. Cada mensagem que nós encontramos nesta passagem bíblica é Deus falando aos nossos corações sobre a necessidade de estarmos buscando a sua presença cada vez mais, porque os dias são difíceis, os dias são maus. Muitas coisas têm acontecido e os meios de comunicação têm falado sobre barbaridades, coisas horrendas têm acontecido em várias partes do mundo, em nosso país. É um momento de reflexão para a Igreja do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela continua de pé como orientadora de como devemos agir em todos os momentos da nossa vida. E nós encontramos um conselho do bom da parte de Deus e da sua palavra, a fim de encontrarmos refúgio na presença do Deus Todo-Poderoso. E começa o texto dizendo: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. É um momento tão difícil para a humanidade e há sinais evidentes dos últimos instantes que antecede a volta gloriosa do Senhor Jesus para buscar o seu povo. São inúmeras as profecias, os alertas, principalmente os sinais sociais, os sinais emocionais, os sinais da própria natureza, tudo avisando de que Cristo vai voltar para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso, que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E o primeiro conselho é que nós, como representantes do reino de Deus aqui na terra, precisamos a todo momento, com muita humildade, buscar as coisas que são de cima, buscar a Deus através dos nossos pensamentos, das nossas meditações, da oração, da consagração, de todas as formas, nos aproximarmos de Deus,
estarmos debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo acima de tudo que grande é o Criador de todas as coisas. Quando o texto diz que nós devemos, com humildade, estar debaixo da potente mão de Deus, é reconhecer que Ele é soberano, que Ele domina em cima nos céus e embaixo na terra, que Ele governa sobre todos e sobre tudo. Estar debaixo da potente mão de Deus é ter a certeza no coração, na alma e no pensamento de que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele pode todas as coisas. Tudo que o Senhor Deus, único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, Ele quer fazer, Ele faz, porque nada é impossível para nosso Deus. Quando Ele percebe que nós estamos com humildade na Sua presença, reconhecendo a Sua grandeza, o Seu poder, o Seu reino, o Seu domínio, que é um domínio sempre eterno, é um domínio que não tem limites. O governo humano, os dominadores humanos têm limites, mas o governo de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus não tem limites. Ele é quem manda em cima nos céus e embaixo na terra. Quando nós reconhecemos isso e entramos na sua majestosa e santíssima presença humildemente, essa palavra tem cumprimento, para que Ele, a seu tempo, nos exalte. Precisamos confiar de que vamos participar do glorioso arrebatamento da Igreja de Cristo. Nós estamos olhando mais para as bênçãos aqui e agora. Quando se diz nessa palavra, para que a seu tempo vos exalte, às vezes nós ficamos com a mente tão cauterizada nas coisas dessa vida, nas coisas materiais, que já imaginamos numa vitória aqui da terra, de uma bênção material, de uma bênção social, de uma bênção profissional, uma bênção de prosperidade, porque o ser humano entra no planeta Terra e começa desde a mais tenra idade a ser programado a ser materialista. Mas quando nós olhamos na visão espiritual desta palavra, precisamos entender que a maior exaltação de Deus na vida da gente é recebermos o selo do Espírito Santo para nós, é recebermos os dons espirituais e ministeriais, é recebermos da parte de Deus poder e autoridade para representar legitimamente o reino de Deus aqui na terra, é termos o privilégio de sermos iluminados com as coisas celestiais, é recebermos as dádivas, não simplesmente para aqui e agora, mas aquelas que, através das quais nós glorificamos e exaltamos a Deus. É participarmos do arrebatamento da igreja, é termos o privilégio de entrarmos nas mansões celestiais como bem-aventurados, é irmos morar eternamente na presença majestosa do Deus que fez os céus e a terra. Essa é a maior exaltação que nós possamos imaginar, é sermos revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, é sermos incrementados com os galardões celestiais de Deus para a nossa vida, de forma que, quando nós lançamos sobre o nosso Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos temores, os nossos medos, precisamos ter essa certeza
de que Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando do seu povo, preparando a igreja remida do Senhor Jesus para participar do maior evento da humanidade que está para acontecer, que é o arrebatamento dos redimidos pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Deus está cuidando de cada um daqueles em que o seu coração não está voltado para as coisas desta vida, mas os seus pensamentos estão localizados nas coisas que são de cima, de onde virá o nosso Salvador, o Senhor Jesus, para nos levar para si mesmo. Esse cuidado de Deus, eu tenho para mim que quando nós olhamos para o lado espiritual, é a preparação do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque é Ele quem está preparando a igreja do Senhor Jesus para o grande dia. A grande vitória da igreja não é construir grandes templos suntuosos. A grande vitória da igreja não é de forma social, política, não. A grande vitória da igreja é quando o noivo raiar nas nuvens do céu, todos estarem dignos de entrarem nas bodas do Cordeiro. Este é o grande prêmio, esta é a grande exaltação, este é o grande cuidado, o cuidado de Deus, porque Ele tem cuidado de vós, preparando-nos para a saída desta terra, em que as forças gravitacionais não nos deterão aqui no planeta Terra, mas estaremos partindo definitivamente deste planeta para a nossa morada eterna, que é a Nova Jerusalém, cidade maravilhosa, em que será o tabernáculo de Deus com os filhos dos homens, porque estaremos habitando na própria presença de Deus. Quantas coisas aqui da terra, o que diz o texto? Enquanto Jesus não volta, o conselho é: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A igreja precisa ficar com inteligência. Sóbria é não embriagada com as coisas dessa vida. Está a igreja sóbria é não se deixar embriagar com tudo o que tem acontecido nestes últimos dias, com a hipocrisia religiosa, com a falsidade religiosa, mas ficar vigilante, vigiai. Por quê? Porque o principal está para acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz: mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Agora, quem não vigiar vai perder o galardão, vai perder as promessas de Deus. Quem não vigiar, quem não estiver sóbrio, com inteligência, voltado para o foco principal, que é se preparando para o encontro com o esposo, o Senhor Jesus, Ele que nos prometeu: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo. Este deve ser o foco. Estar sóbrio é estar sempre com o pensamento voltado para o arrebatamento da igreja. Estar vigilante é estar apercebido para não ser enganado com as coisas desse mundo. Estar vigilante é não se deixar enganar pelos pecados de estimação. Sempre que houvermos o alerta do Espírito Santo na nossa vida de que erramos, precisamos automaticamente, com humildade, entrar na presença de Deus e pedir perdão sempre, todos os dias, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões,
das nossas iniquidades, sempre pedindo perdão humildemente perante Deus. Isso significa estar vigilante, estar sóbrio. Sabe por que precisamos estar nesta condição? Porque o texto diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esta é a resposta para tudo de mal que vem acontecendo nestes últimos dias. Você vê uma juventude mundana, profana, em que se deixa levar pela maldade, em que jovens entram numa escola e tiram a vida dos seus próprios colegas, várias mortes em uma escola pública. O que é isso? É porque o inimigo está tendo acesso e influência na vida das pessoas para a destruição. Isso é tragar a vida das pessoas. E a igreja não pode ficar. Os amados irmãos, as amadas irmãs que têm filhos jovens precisam estarem alertas, porque há muitas forças opostas do mal atuando neste mundo contra a juventude, porque destruindo a juventude, a médio e longo prazo, destrói toda uma sociedade. Há dois alvos em que o inimigo ele atua de forma permanente, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, que é a família, a estrutura da família e a estrutura da sociedade mais vulnerável, que são justamente as crianças, os jovens e os adolescentes. Os noticiários são estarrecedores de jovens, milhares, milhões, que estão entrando no caminho da maldade, que buscam satisfazer o apetite da morte, tirando vidas alheias através de assassinatos bárbaros. Quantos milhões, milhares de jovens estão partindo para o alcoolismo? Você já encontra crianças, jovens e adolescentes embriagados pelas ruas como zumbis. Quantos milhares e milhões de jovens estão sendo tragados pelo inimigo através das drogas, destruindo famílias inteiras, porque a estrutura familiar de onde tem um jovem viciado no alcoolismo ou nas drogas é a destruição daquela família, é a destruição da sociedade. Os pais, as mães precisam monitorarem os seus filhos quando ainda pequenos, e eles conseguem até certo ponto lhes controlarem dentro dos seus lares, para que essa juventude não partam para o alcoolismo, para a maldade, para as drogas. Esses dias são maus. A Bíblia está dizendo que o inimigo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É a destruição da sociedade, é a destruição das famílias, é a destruição das pessoas, é a destruição das instituições de ensino através de ideologias terríveis que busca distorcer o ensino para impregnar na mente, no pensamento da juventude, coisas que só leva à destruição de vidas que tem futuro pela frente. E quando se busca o essencial, o principal, há uma melhora na qualidade da vida de uma nação inteira, de uma população inteira, de uma cidade inteira, de toda a sociedade. Esta palavra, ela tem cumprimento nos dias de hoje. O inimigo está furioso para destruir as famílias, as crianças, a juventude, a mocidade, a sociedade de um modo geral. Mas qual o conselho final dessa passagem bíblica? Diz a palavra do Senhor: ao qual resisti firme na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Não se desespere, mas fique firme na fé, fique firme nos caminhos do Senhor, se firme cada vez mais no Evangelho de Cristo, para resistir a todas as tentações. Fique firme na fé para resistir a todas as ciladas do inimigo, que, repito, conforme o texto, está em derredor, bramando como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você que é jovem, que está ouvindo este áudio, fique esperto e não dá lugar ao inimigo, não dá lugar a conselhos que vai te levar para o alcoolismo, para as drogas, para a prostituição. Resistir firme na fé ao inimigo, porque logo mais a Igreja de Cristo vai ouvir o toque da trombeta de Deus. Jesus, ele falou: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Resistir firme na fé a tudo que o mundo está oferecendo. Resistir firme na fé para combater tudo que há de errado dentro das igrejas, para combater tudo que há de errado, para combater o pecado que está no meio da sociedade, corrompendo a vida das pessoas. O combate do Evangelho é o combate contra o pecado, a iniquidade da população, da sociedade, deste mundo que está em trevas. Vamos nos revestir cada vez mais de Cristo. Vamos nos encher e buscar cada vez mais a fé perfeita em Deus para vencermos o inimigo que está como um leão, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Precisamos cada vez mais nos encher do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Porque a vitória que está nos preparada é muito maior do que qualquer coisa aqui da terra. Eu quero repetir esse texto, que é uma mensagem para os últimos dias. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todas as partes do mundo. O que você está passando, não pense que é somente você. Em todo o planeta Terra, onde tiver um cristão fiel a Deus, está enfrentando a luta, a batalha. Sabe por quê? Porque o inimigo se preocupa, luta, guerreia contra aqueles que são luzes do mundo e sal da terra. Esse texto repetindo, 1 Pedro 5, versículos 6 ao 9, para a sua meditação.